Olá, amigos. Nossa saudação fraterna aos nossos irmãos e irmãs que, porventura, vierem a assistir esse nosso vídeo, que, conforme o nosso projeto, estamos gravando semanalmente alguns vídeos, todos eles estruturados, baseados, né, na mensagem de Jesus, que hoje a doutrina espírita, o espiritismo, vem facilitar para todos nós, para nos auxiliar a extrair a essência da mensagem que as palavras representam. Porque as palavras, né, são símbolos, são instrumentos de comunicação que Jesus se valeu e não podia ser diferente. O sistema nosso de comunicação aqui é através de palavras, de vocábulos, né? E Jesus veio para nos trazer uma mensagem espiritual. Mas como aqui nós não temos uma linguagem espiritual, ele teve que usar a linguagem nossa, uma linguagem material, uma linguagem daqui, mas para apresentar a sua doutrina através dessas palavras. Que entendamos isso, é muito tranquilo para entender daí, assim que quando a gente parte desse ponto de vista, desse princípio, né? Então, vamos sempre entender que ao ler um texto, nós vamos ver que esse texto se compõe, se constitui de palavras. Palavras baseadas nas regras de comunicação nossa, né? Mas ele não veio para comunicar algo daqui, que as coisas daqui nós, já, de certa forma, já sabemos, mas ele veio para trazer a mensagem do reino de Deus, a mensagem do reino espiritual, chegando a dizer que o reino de Deus está dentro de nós, porque nós que pensamos, nós que falamos, nós que agimos, nós somos espíritos. Também nós que amamos e nós que, digamos assim, odiamos. Quem ama e quem odeia não é o corpo. Quem faz o bem, quem faz a caridade, quem ilumina caminhos, é o espírito. Para quem? Para outros espíritos. Aqui, por exemplo, eu estou falando, parece que esse corpo não fala. Mas, na verdade, é o espírito que eu sou. Eu sou um espírito. E cada um dos irmãos que estão me ouvindo, me assistindo, são espíritos. Isso é muito simples. Então, que a gente entenda que a mensagem de Jesus veio para esse ser espiritual que nós somos. Nós somos um ser espiritual, nós somos um espírito numa experiência humana. Nós não somos humanos numa experiência espiritual, não é isso. Nós somos espíritos numa experiência humana. E foi dessa experiência humana que Jesus tirou o material para comunicar as suas ideias espirituais. Que a gente entenda isso. Então, nós vamos entender que quando ele falou lá na multiplicação dos pães, e que alimentou aquelas 5.000 pessoas, como ele estava falando para o espírito, ele não multiplicou pães materiais ali. Ele multiplicou os pães espirituais e alimentou todo aquele povo. Então não houve uma multiplicação de pães materiais. Porque eu costumo brincando dizer, Jesus não era um panificador material. Eu diria assim que é um panificador moral, espiritual, panificando pães espirituais. Foi para isso que ele veio. Né? E assim por diante, as coisas que ele fez foi para atender, desculpem, às necessidades
do Espírito. Ele sabia que nós temos demandas materiais e temos demandas espirituais. Para as demandas materiais, o mundo nos ajuda, nos oferece, se nós aproveitarmos, vamos trabalhar, vamos, enfim, é, estarmos atuando nesse campo. Isso é para atender às demandas materiais. Mas as demandas espirituais, essas precisam ser através de coisas espirituais. Que coisas espirituais seriam essas? Né? A gente fica perguntando. As coisas espirituais que estão embutidas nas materiais. Mas como, Luiz? Uma coisa material vai ter algo embutido? Tem. Por exemplo, quando você faz um bem, uma caridade material, ali naquele momento você tem embutido, se você tiver um sentimento de fraternidade, se você tiver um sentimento de amor, esse sentimento vai junto com aquela matéria, com aquela esmola material, com aquela beneficência material. Né? Então é nesse sentido que Jesus pediu para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No mesmo momento, tem pessoas que acham que isso, dar a César é um momento e dar a Deus é outro. Não, é o mesmo momento. É onde você estiver fazendo alguma coisa do mundo de César. Qualquer coisa que você estiver fazendo no mundo cesariano, aqui, material, você, você pode e deve estar dando a Deus o que é de Deus, através de teus sentimentos, até através do prazer de fazer aquela coisa dentro de uma dignidade, dentro de uma ética cristã. Você vai estar dando a Deus o que é de Deus no mesmo momento. É simultâneo, é concomitante. Entenderam? Que nós possamos ter essa consciência para fazer bem as coisas desta dimensão mesmo. Bem no sentido de não ficar assim irritado, mas eu tenho que fazer isso. Puxa, eu tenho uma louça para lavar, tenho que limpar o chão. Meu Deus, ontem ainda nós estávamos estudando a questão dos ministérios, né, dos dons que Deus nos dá. Então, o Emmanuel, na sua página, ele estava lembrando que o ministério do varredor de rua se equipara ao ministério do gerente da usina. É evidente que ele não está falando dos aspectos materiais, mas ele está falando da importância para o espírito. Aquele varredor de rua, ele está atendendo um dom de Deus que permitiu que ele fosse um varredor. Isso é uma bênção. Isso não está de forma alguma depreciando quem seja. Isso significa que cada um de nós está recebendo os dons divinos na posição que estamos. Porque na balança divina não pesam os valores materiais. Na balança divina, nós vamos lembrar lá do óbolo da viúva, que deu apenas 2 denários, e que os demais deitavam vultosas quantias, e Jesus vai dizer que ela deu a maior oferta. Então a matemática de Deus, né, de Jesus naquele momento, não estava aferindo os valores que ali estavam sendo depositados no gasofilácio, né, como diz lá a palavra. Jesus vai observar o que? As intenções, o sentimento, o amor com que aquela mulher estava dando. E também não é porque ela estava dando o que lhe faria falta, porque ela poderia estar dando o que lhe faria falta e sair resmungando. Puxa, eu dei o último. E agora, o que é que eu vou fazer? Nada disso, ela deu realmente com amor. Enquanto que os outros deram aquela vultosa soma, aquela vultosa quantia, mas para ser visto pelos homens. E Jesus vai falar no outro momento, que vai dizer assim, quando deis esmola, não deis diante dos homens para serem vistos. Tem gente que pensa que Jesus está pedindo que a gente faça tudo em secreto,
tudo. Não é verdade. Lá está bem observado que ele pede para não dar diante dos homens para serem vistos, que a gente leia o parágrafo todo. Porque se eu der uma coisa para ser visto, né, para que os homens vejam, puxa, mas o Luiz fez isso, fez aquilo, e Jesus vai dizer que esse já ganhou o seu galardão, já teve aqui uma aferição material, mas como não tinha nada de espírito, não tinha nenhuma sensação, isso não ficou para o espírito, aqueles valores. Né? E nós, então, estamos cada vez mais nos conscientizando, né? Nós estamos nos conscientizando cada vez mais, né? da, da nossa condição de espírito, a nossa natureza é espiritual. Isso tem um aspecto muito importante que vai falar da imortalidade. O que isso quer dizer? Que nós somos imortais. Nós jamais poderemos dizer quando eu morrer, porque isso não vai acontecer. Ninguém vai morrer nesse sentido, nós não vamos morrer. Quem vai morrer é o corpo, mas nós não somos o corpo. Entenda isso. Né? Nós não somos o corpo. Nós estamos no corpo. O corpo é como nós temos o nosso automóvel, que vamos dirigir o nosso automóvel, a nossa bicicleta, a nossa moto, o nosso avião, sei lá que veículo nós vamos usar, o nosso trem. Tudo são veículos. O corpo também é um veículo. E o motorista é o espírito. Muito simples, não tem dificuldade para entender isso. Então, o motorista não é o carro. E nós não somos o corpo, esse veículo carnal, de uma importância incalculável. Como o nosso veículo, nosso automóvel, enfim, aquele veículo que nós nos locomovemos, é de uma importância incrível para nós, né? Mas nós não podemos confundir o motorista com o carro. E nós somos, então, esse motorista deste veículo. Só que este veículo, que é o corpo, né, ele tem instrumentos que também podem, digamos assim, gerar situações meio complicadas, porque nós temos, por exemplo, as emoções. Né? Nós precisamos controlar as emoções. Mas o que é uma emoção? Né? A emoção é um misto de sensação que é física com o sentimento, que é espiritual. Os dois somados geram aquilo que nós chamamos de emoção. Então, a emoção ela começa pela sensação. Né? Nós sentimos, né? Vamos supor que estamos sentindo raiva, estamos irritados. Aquilo começou por uma sensação. Alguém fez alguma coisa, alguma situação que veio através do físico, onde isso foi registrado como uma sensação, mas na mesma hora já veio o sentimento, que aí é do espírito, que misturado gerou uma emoção. A pessoa que está irritada, que ela está irascível, ela está com um sentimento ruim. Né? E com isso ela está gerando uma frequência vibratória não muito boa. Né? Isso é muito importante que a gente entenda. Então vejam, mesmo as questões físicas, porque nós aqui estamos encarnados, então o espírito reflete no corpo e o corpo no espírito. Né? De forma que então que nós temos que observar as sensações. Então as sensações elas vêm para nós através de ondas que vão mexer no respectivo sentido. Nós temos 5 sentidos, que nós chamamos de grade sensorial. Nós temos uma grade sensorial composta de 5 sentidos, onde passam as ondas que vão gerar uma emoção. E aí vai depender do momento, da circunstância, do tipo de onda que está chegando, para ver que sentimento nós vamos misturar para poder verificar que tipo de emoção que vai produzir. E aí que vem a questão, se nós não tivermos um controle sobre esse conjunto de situação,
essa emoção, que tem essa mistura material e espiritual, poderá nos dominar. Estamos com raiva e não cuidamos dessa raiva, essa emoção vai tomando conta de nós. E na medida em que a gente alimenta essa raiva, essa irritação, nós vamos aumentando a irritação, né? A frequência vibratória vai baixando mais ainda. E o que acontece nessas quedas vibratórias? Nós somos assaltados por outras ondas, ondas de irmãos desencarnados e ondas de irmãos encarnados, que vibram na mesma frequência. Então há uma sintonia vibratória. Nós já estamos enraivecidos, aí vem lá as ondas dos espíritos inferiores e também as ondas de encarnados, que estão aqui no ar, né? Uma frequência. Aí coincide com a nossa, a gente, brincando, a gente diz assim, juntou a fome com a vontade de comer. E aí tudo pode acontecer porque nós estamos descontrolados. Porque a emoção ela vai caracterizar, né, por um descontrole nosso. Porque quando nós estamos controlados, quem é que está no controle? Aquilo que está nos descontrolando. Por isso que nos descontrola, porque, no caso, aquela emoção, aquela situação, tomou conta do nosso controle. É como uma charrete, né? Que o condutor perde as rédeas, os cavalos levam para onde quiser. Né? É mais ou menos isso. Então a mensagem de Jesus, ela vem bem ao nosso encontro, para nos auxiliar a dominar essas situações. Ele vai dizer, olha só, ele vai dizer lá no Sermão da Montanha, numa das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Que coisa fantástica! Só que o verbo possuir, ali, precisa ser entendido o que Jesus quis dizer. Como eu falei no início, ele usou os nossos elementos de comunicação. Só que na palavra de Jesus, nós vamos precisar inverter, né? Porque quando ele diz que possuirão a terra, ele está querendo dizer que essas pessoas não permitem que a terra os possua. Eles possuirão, ou seja, eles terão domínio sobre a matéria e não a matéria sobre eles, como acontece, né, no comum das situações, principalmente nessas de descontroles emocionais. Né? Bem-aventurados os mansos. Olha só, qual é a receita de Jesus? É a mansidão. É a mansidão. É a mansuetude. Só que as bem-aventuranças, elas têm uma característica muito importante. Que característica é essa, Miller? Característica da sequência das bem-aventuranças. Há uma ordem ali, desde a primeira até a última. Porque ele começa com bem-aventurados os pobres de espírito. Ele começa pela humildade. Isso quer dizer o quê? Que a humildade é a base da nossa construção moral. Sem essa base não tem como cumprir as demais. Eu não posso ser resignado, porque em seguida ele vai falar bem-aventurados os aflitos, que aí então ali ele está falando da resignação. Mas como é que eu vou ser resignado se eu não sou humilde? Diante dos problemas eu vou começar a reclamar, porque na ausência da humildade, quem é que domina? O orgulho. É a mesma questão que eu estou falando há pouco, da emocional. É a mesma questão. Né? Então, não tem como eu, orgulhoso, ser resignado. Porque eu vou achar que eu não mereço aquilo. Que nós cometemos um grande engano quando dizemos que não merecemos, porque no fundo, neste mundo, nós estamos não por mérito. As coisas não acontecem por mérito para nós.
acontecem por necessidade. Nós não merecemos, mas nós precisamos, porque são dádivas de Deus. Emmanuel chama de dádiva. O que é uma dádiva? É um presente de Deus. Ah, mas Luísa, a doença, os problemas aparecem como presente de Deus? Se você olhar como espírito que nós somos, nós vamos ver naquilo uma dádiva, porque vai ter oportunidade de você desenvolver paciência, se você ainda se magoa de você perdoar, porque essa é outra questão que a gente precisa trabalhar. Por que precisamos perdoar? Nós ainda precisamos perdoar porque nós temos muito melindre no nosso coração. Isso é interessante, né? Temos muito melindre, muito. E o melindre é a porta da suscetibilidade, sabe? Daquela sensibilidade, eu diria assim, tola, porque qualquer coisinha nos magoa, qualquer coisinha nós achamos que as pessoas estão contra nós. O melindroso não sabe ressignificar. Então nós vamos começar a combater o melindre ressignificando. Ah, mas eu acho que não era isso que ele queria fazer, queria dizer. Achar um meio de ressignificar, né? Porque o melindroso só vê as coisas ruins. E nós sabemos que Jesus vai dizer em outro momento, também nas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus, verão a Deus. O que é ver Deus? É ver o bem. Cada vez que a gente olhar para as situações, que a gente procure observar o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas que todos temos. Tem uma frase que até que diz assim, né? Em todo Abel nós podemos encontrar em todo Caim nós podemos encontrar uma ponta de Abel. Um representa o mal, outro representa o bem. Abel é o símbolo do bem, né? Mas se a gente olhar só ver o mal, a gente só vai ver Caim. Todas as pessoas são mais Caíns, mais e mais. Mas é a nossa leitura que está equivocada. Não conseguimos encontrar o bem representado pela palavra Abel. Né? A gente, com orgulho ferido, melindrado, nós entendemos que estamos sendo atingidos e nos permitimos nos magoar. Meu Deus, a mágoa, a palavra já diz, é uma má água. Vamos tirar essa água ruim, né? Essa má água, porque ela produz doenças, a mágoa. Gente, eu sou terapeuta, né? Então, eu vejo assim, as pessoas, quando apresentam, por exemplo, uma pessoa que apresenta cálculo renal, não precisa nem perguntar se ela tem mágoa de alguém. Porque o que gerou aquelas pedrinhas, né? É uma mágoa, sabe? Assim, então, isso, como tratar uma pessoa dessa? Adianta dar floral? Claro que adianta. Porém, é preciso que ela mude. O floral de Bach, né, que nós trabalhamos, realmente vai ajudar. Mas a partir da mudança, por isso é preciso conversar. Nas minhas sessões, a pessoa fica lá 1 hora quase conversando. Eu preciso cavar para descobrir a causa daqueles problemas e para que a pessoa entenda que ela precisa mudar. Então ela pode pensar que ela é culpada. Então nós não trabalhamos com culpa. Não se trabalha com culpa, nós trabalhamos com responsabilidade. Aliás, já é comum as pessoas que nos conhecem, da frase que nós estamos habituados a apresentar. A frase é a seguinte: precisamos sepultar a culpa e abraçar a responsabilidade. E isso é muito importante. Lá no Evangelho nós temos 2 casos clássicos, né? O caso da traição de Judas e o caso da traição de Pedro. Judas
Todo mundo acha que só Judas traiu. Não. Pedro traiu Jesus quando negou ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Coisa que foi predita por Jesus. Né? Que ele achava que não, eu vou contigo, por ti eu dou a minha própria vida. E Jesus retruca: dás a própria vida para mim? Em verdade te digo, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Isso ele falou lá na última ceia, porque naquela noite Judas o entregou, ele foi preso, etc. E quando encontraram preso Pedro, e que disseram: esse também é um deles. Não, eu não o conheço. E por 3 vezes aconteceu, e na terceira vez ele escutou o galo cantar, e aí lembrou que Jesus havia previsto isso. Isso foi uma traição. Então Judas traiu de um jeito e Pedro de outro, mas cada um teve um comportamento diferente. Por quê? Porque Judas se sentiu culpado. Saiu desesperado na primeira figueira e se suicidou. Qual foi o comportamento de Pedro? Depois que o galo cantou, que ele reconheceu a traição dele, ele chorou. Ele se arrependeu sincera e profundamente e se transformou no grande Pedro. Isso é importante, que nós entendamos que pela nossa fraqueza ainda, né, nós ainda erramos, ainda pecamos, ainda delituamos, mas que a gente possa entrar no campo sincero do arrependimento, não do choro, do lamento. Por que eu fiz isso? Ah, meu Deus, nada disso. Dali para frente, como Jesus vai dizer à mulher chamada adúltera, né? Vai, não peques mais. Para Jesus não interessava o passado. A lei iria alcançá-la, né? Aquela mulher. A lei de causa e efeito, não tem dúvida. Aquilo que ela de fato tivesse feito, contrariando a lei de causa e efeito iria alcançá-la. Porém, quando Jesus fala, vai, não peques mais, é para nem pensar mais naquilo que fez. E abraçar a responsabilidade e dali para frente, não apenas não pecar, mas se transformar, começar a fazer o bem, porque a vida, na medida em que nós nos propomos, através do arrependimento sincero, a nos modificar, o que a vida vai fazer? A vida vai nos oferecer situações exigindo que nós tenhamos paciência, exigindo que nós aprendamos a perdoar, que nós aprendamos a ser caridosos. A vida vai oferecer N circunstâncias que irão nos proporcionar possibilidades de eu acertar, de não apenas não errar, mas fazer o bem. Porque a coisa não é só errar. Ah, então, se eu não erro, está tudo bem? Não, não está tudo bem, porque você não está errando, mas também não está fazendo bem. O que vai realmente dar assim um impulso, uma catapulta, né, na nossa evolução, é a prática do bem, a prática do amor, da caridade, né, da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas, que segundo Jesus, esse é o verdadeiro sentido da caridade. Os Espíritos de Luz nos informam isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 886. Né? Então, queridos e amados irmãos, fizemos assim esses comentários rápidos acerca dos ensinamentos de Jesus e como vamos entender cada vez mais a mensagem de Jesus para o Espírito. A mensagem de Jesus é espiritual e por isso ela se dirige ao Espírito. É evidente que ele estava no nosso meio aqui, ele teve que usar os meios materiais para se comunicar. Tá? Mas ele não veio para transformar pedras em pães, nada disso. Não é que ele não conseguisse, nem poderia, mas essa não era a missão dele. Ele veio para salvar almas. Para isso que ele veio. Para deixar um roteiro, um norte, para que as almas, enfim, espíritos, pudessem ter assim um roteiro de moral e de ética para, através daquele roteiro, ter um comportamento cristão, um comportamento amável, fraterno, solidário, e com isso ir desenvolvendo as suas faculdades espirituais para poder ir gerando a sua evolução
que é para isso que Deus nos criou, né? Para sermos felizes. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu, Jesus nos anunciou. Meus irmãos, muito obrigado por mais esta oportunidade. Nós agradecemos sinceramente a todos aqueles que dedicarem algum tempinho para ouvir essas elucidações, que o nosso interesse não é estar aqui como mestre, o nosso interesse está aqui para aprender junto com os irmãos, né? Então, estamos aprendendo juntos. Esse trabalho que eu apresento visa também para mim oportunidades, né, de crescimento espiritual, que é o que eu desejo para todos. Gente, vamos crescer espiritualmente. Nós somos espíritos e Jesus nos deixou o norte. Vamos estudar Jesus, vamos estudar os evangelhos, vamos estudar a doutrina espírita, que nós vamos cada vez mais entender a importância de uma encarnação e o aproveitamento das circunstâncias que aqui, né, nós recebemos de Deus. Todos os dias dádivas, presentes divinos para o nosso crescimento. Que Jesus nos abençoe a todos, que as bênçãos e a paz do nosso Cristo Jesus permaneçam em cada coração, hoje e sempre. Muito obrigado. Fiquemos com Deus.